E agora eu sigo com um grande debate. O quadro é um grande sucesso na CNN americana, que temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Lembrando, os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Pode rodar a vinheta. Vamos lá, participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Sejam bem-vindos mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom dia, Evandro. O julgamento da ação que pode dar continuidade ou não ao inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre fake news foi marcado para o dia 10 de junho, como adiantou para a gente a Basília Rodrigues, quarta-feira da semana que vem. O pedido pela suspensão das investigações foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aí vem a pergunta: o Supremo Tribunal Federal deve seguir ou suspender o inquérito? Hoje eu começo com Gisele Soares e seus argumentos iniciais. Bom dia. Ficou muito difícil de atender a esse pedido de suspensão, que é um pedido que tem fundamento legal e constitucional. Isso porque já houve 27 mandados de busca e apreensão e de intimação de pessoas, portanto, há já 27 pessoas que terão que vir ao Poder Judiciário, que terão que comparecer à Polícia Judiciária para prestarem os seus depoimentos. Há, dentre essas pessoas, já celulares apreendidos de propriedade dessas pessoas, tablets, escritórios foram, então, visitados, não invadidos, porque havia uma ordem judicial para a entrada nesses escritórios. Houve também a ordem de quebra de sigilo bancário e fiscal de uma série de pessoas. Então, essas pessoas agora tem o seu interesse também de ver esse assunto resolvido, ou seja, de ver esse inquérito, então, avançar, até para que elas possam provar a sua inocência e, eventualmente, inclusive, se insurgir contra o Estado com possíveis excessos que tenham sido cometidos para se verem ressarcidas por esses excessos. Então, infelizmente, agora, realmente, depois dessas medidas executivas já adotadas de busca e apreensão, de quebra de sigilo, de intimações de oitivas, agora realmente ficou prejudicado, está superado, infelizmente, esse momento, pese o fato de haver, sim, fundamento para o pedido de suspensão. Seria, sim, a medida mais correta a tomar, mas, nesse momento, infelizmente, já não é possível. Tiago Anastácio, você concorda com a Gisele de que essas pessoas querem ver a situação resolvida por meio desse inquérito? Bom, Evandro, não concordo, embora tenha bastante respeito pelo argumento da Gisele, é um argumento que tem solidez, não é um argumento dissociado do que é o bom direito. Há um grande debate, fiz até um merchandise aqui, né? Há um grande debate, mas há um debate razoável com base no bom direito sobre esse inquérito policial. Não tenho essa impressão que as pessoas queiram que o inquérito siga para que possam, ao longo dele, comprovar, e na verdade elas não poderiam comprovar no inquérito, elas iriam poder comprovar na ação penal futura ou eventual. Agora, o que é muito importante nós colocarmos aqui, Evandro, Gisele e aos telespectadores, é que nós estamos numa fase de investigação. E talvez a pedra de toque, a alma, o motivo da grande discussão é a não linha reta, tramada, andada, cavalgada pelo então AGU, atual ministro da Justiça, o doutor André Mendonça, que é um homem respeitado não só no mundo jurídico, mas também na Suprema Corte, como também esse mesmo problema no Procurador-Geral da República. Por quê? Porque há alguns meses atrás, ambos, o ministro da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro, se manifestou pela legalidade do inquérito policial. E o Procurador-Geral da República, inclusive, numa manifestação na ADPF, apresentada pela Rede, manifestou-se de forma absolutamente perfeita sobre a legalidade desse inquérito policial. Mas quando esse inquérito se revela ao mundo, quando ele se revela ao mundo para demonstrar
qual era o teor de fato da investigação e percebeu-se que era contrário a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, eles mudam de lado. A opinião jurídica deles muda. Então, na verdade, nós temos um grande samba, nós não sabemos que música e que pito essas duas personalidades jurídicas respeitáveis estão tocando. Então, a alma do problema é essa. Mas existem outras considerações que podem ser tecidas ao longo do tempo. Mas eu posso, inclusive, depois enviar para vocês ou colocar em redes sociais essa maravilha que é a petição do Procurador-Geral da República lá atrás, explicativa, falando do porquê da legalidade do inquérito policial, por que o presidente poderia instaurar esse inquérito na corte, como existe esse mesmo tipo de procedimento no legislativo e também no executivo, em âmbito de Receita Federal. Então nós temos um problema aí que é muito maior do que o direito. Parece que agora, mais uma vez, a política está regendo o direito e o direito pleiteado, o direito que é pedido no Supremo Tribunal. Eu estou analisando com distância, obviamente não estou no caso, eu olho tudo isso, preocupado, mas uma solução parece que virá no dia 10, né? Ô, Gisele, você não acredita que a política esteja regendo o direito? Percebi que você tentou falar, balançou a cabeça ali durante esta fala do Tiago. E eu gostaria também que você comentasse sobre essa mudança de postura apontada pelas autoridades aí que o Tiago citou. Pois são 3 argumentos trazidos pelo Tiago. Então, o primeiro deles é a questão do momento deste processo. Então, em momento anterior, houve, então, uma manifestação dessas autoridades, do atual ministro da Justiça e do atual procurador-geral, pela legalidade deste inquérito. Não há nenhum prejuízo, nenhuma parcialidade antecipada pelo fato de mudarem de opinião. Por quê? Porque são momentos processuais diferentes e momentos políticos também diferentes que não podem ser ignorados, justamente porque vivemos este momento em que há um excesso de judicialização, algo que eu venho, inclusive, criticando aqui quase que todos os dias. Então, essa mudança de opinião, isso pode acontecer, inclusive, isso acontece ao longo e no desenvolvimento de processos judiciais, pode acontecer de um processo iniciar pela legalidade e depois resvalar para ilegalidades, e o contrário também. É um processo que inicia ilegalmente, mas ele acaba sendo convocado em legalidade porque atos posteriores acabam convalidando e acaba havendo uma decisão judicial, então, que deverá ser cumprida porque é revestida de legalidade. O que acontece aí, meu segundo argumento? Qual é a crítica que se faz à instauração deste inquérito? Este inquérito foi instaurado com fundamento em um artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Todos os órgãos possuem seus regimentos internos, também as empresas privadas possuem lá seus códigos de conduta, seus manuais de compliance. O que disciplinam normas internas? Normas internas irão disciplinar aquilo que é de interesse apenas e exclusivamente da instituição. Portanto, aquilo que é somente atinente a questões organizacionais, a divisão de competência, a forma como será feito o sorteio. Num determinado capítulo deste regimento interno, há então a polícia do tribunal, esse é o título do capítulo, e o artigo 43, que é o artigo que vimos discutindo aqui. O que diz o artigo 43? Ele diz o seguinte: ocorrendo uma infração à lei penal. E aí a primeira questão, é preciso então que haja um crime. Crime associado, então, a fake news, porque este é o tema do nosso inquérito. E aí a minha primeira crítica, um conceito estrangeiro, uma expressão que não é nem brasileira, não há um conceito definido do que seja crime de fake news. Então, quais são os crimes possíveis cometidos sob a égide, sob o bojo dessa nomenclatura, desse anglicismo fake news? Crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, ameaças. Então, por quê? Porque notícias fraudulentas simplesmente configuram muito mais um ilícito civil fora do âmbito da lei penal. Pois bem, avancemos na leitura do artigo. Esse crime precisa ocorrer na sede ou na dependência do tribunal. E aí um segundo questionamento. Por quê? Porque crimes de internet têm justamente essa dificuldade de qual é o local do crime. Mas aí houve a interpretação do presidente de que o local foi o tribunal. E aí a terceira parte do artigo envolvendo a autoridade
E então, há essa atribuição ao presidente, que pode, então, instaurar esse inquérito ou delegar a terceira pessoa. Mas o parágrafo 1º faz uma ressalva, que não há essa obrigatoriedade do presidente instaurar esse inquérito. Ele poderá delegar a autoridade judicial, a autoridade policial. Então, aí, justamente, é o maior questionamento. Então, a dificuldade de capitulação do crime, a dificuldade de localização e o presidente chamar para si essa competência, não fazer sorteio e transferir a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes. Por isso, justamente, todo esse questionamento, porque o inquérito já nasce eivado desses questionamentos de legalidade que bem poderiam ser sanados se fosse transferida a competência para a autoridade policial para fazer essas investigações. Gisele, rapidamente, antes de passar para o Thiago, então, para ele fazer o contra-argumento, você acredita que o STF tenha passado do ponto no caso deste inquérito? Houve uma interpretação deste artigo do regimento interno que justamente tem um questionamento de legalidade, notadamente com relação a essa falta de sorteio, porque o sorteio é justamente a forma de não se destinar a um outro ministro escolhido para cuidar desse inquérito. E neste caso aqui, houve justamente essa instauração pelo presidente, o deslocamento, então, para o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está conduzindo todas as apurações, conduzindo as investigações, que é quem expediu as ordens de busca e apreensão. Portanto, há uma concentração excessiva de poder e isso é questionado sim. Por quê? Porque justamente essa necessidade de divisão e de fiscalização mútua, ela é muito importante dentro do próprio órgão para garantir a impessoalidade, a isenção, a moralidade, todas as exigências do artigo 37 da Constituição que regem a administração pública. Tiago Anastácio, a Gisele chegou a recorrer aí ao artigo 43, né, Gisele, para citar essas situações. E enquanto isso, o Tiago balançou a cabeça, bebeu água, fez todos os movimentos possíveis, Gisele. Ficou inquieto. Por que, Tiago? Quais são os seus argumentos em relação a esses pontos aí que foram ditos pela Gisele? Vamos lá. Uma das grandes dificuldades de um debate é quando nós não nos inserimos não apenas na questão de legalidade, mas também de fatos, e quando colocamos dentro de um mesmo balaio, dentro de um mesmo cesto, coisas absolutamente distintas. Então, eu vou primeiro tirar do cesto, separar, para depois argumentar, porque a Gisele, debatedora incrível, inteligentíssima, colocou nesse mesmo cesto e é necessário separar para analisar. Antes de mais nada, uma pessoa no mundo jurídico, obviamente, pode mudar a opinião dela sobre um dispositivo na lei. Mas, quando faz politicamente, é de se desconfiar. Por isso que é de se desconfiar a posição do ministro da Justiça e agora do prometido Procurador-Geral da República, doutor Aras, que inclusive, se vagar uma terceira vaga, será ministro do Supremo. É estranho que, num período tão curto de tempo, eles tenham mudado de opinião, e as opiniões deles eram absolutamente embasadas pela legalidade do inquérito. Nenhum fato, a não ser o inquérito ter descoberto crimes de apoiadores do presidente, fez com que eles mudassem de lado. A lei é a mesma. A opinião deles é que mudou de acordo com a dança, com os interesses do governo e de suas pretensões pessoais. Este é o grande problema. Os fatos não se conhece para saber sobre legalidade ou ilegalidade dos fatos. Eu não conheço, a Gisele também não, porque o inquérito corre sob sigilo. Então, esse primeiro ponto de argumentar sobre fake news e exclusivamente sobre elas é irreal, porque nós não sabemos o que há ali. O que sabemos, a partir da decisão que foi publicada por Alexandre de Moraes, é que, inclusive, ocorreram ameaças e, inclusive, com atentados à Casa de Ministros. Mas isso não está na decisão, não exclusivamente do inquérito policial de fake news. Até porque fake news não é crime. Número 1, não seria passível de uma ação penal, porque se não há pena possível, não há ação penal ou inquérito penal possível. Exato. Certo? Bom, partindo daí, é necessário explicar coisas que são sedimentadas no direito, que sempre foram, e agora querem mudar o direito para os apoiadores de Jair Bolsonaro. Eu
O local da infração de um crime de internet, e aí o crime de internet, as pessoas precisam entender que não é a fake news, pode ser a ameaça, pode ser a associação criminosa, pode ser a organização criminosa. Com as criptomoedas, pode inclusive ser lavagem de dinheiro. O local da infração é onde o ofendido sabe da infração. Não há discussão sobre isso. Então, quando os ministros são ofendidos e sabem dentro do tribunal que crimes eram cometidos contra eles, contra familiares deles, quando eles sabem disso dentro do tribunal ou em razão de sua função, o poder de polícia é acionado. Então não há ilegalidade nesse aspecto, porque o direito e o direito penal sempre foi uníssono sobre isso. O local de investigação e de ação penal nos crimes de internet é no local de conhecimento pela vítima da infração, onde ele tem a informação. Por exemplo, Evandro, se eu te ameaçar aqui e você tivesse o poder de instaurar um inquérito na CNN, se você abrir o seu celular aqui, é aqui que você investigaria. Pois é, Tiago, mas aí mais uma dificuldade nessa sua fala, até queria esclarecer. Claro, querido. Se são ameaças individuais aos ministros e aos seus familiares, um inquérito só, esse inquérito não é justamente para apurar as ameaças à instituição, porque as ameaças individuais, no meu entendimento, elas teriam que ser objeto de instaurações individuais de outros inquéritos. O problema, não é? Você falou que eu misturei tudo num mesmo balaio, mas será que não é justamente essa crítica dessa... Não, são muitos fatos para um mesmo inquérito. Será que a gente não precisaria justamente ter essa divisão para saber o que é crime contra a instituição e os crimes individuais? Então, o seu ponto é absolutamente perfeito. É que aqui, como a gente fica Desculpa com o tempo... te interromper. Não, imagina. É fundamental a sua pergunta. E acho que como a gente tem o tempo do debate muito regrado, às vezes é difícil se estender um pouco. O inquérito policial, ele funciona como? Ele vai atrás de um fato, certo? Ele vai atrás de um fato, ele se descobre, por exemplo, a ameaça. Vamos imaginar aqui o que tem nesse inquérito. Mas da ameaça, percebe-se que foi um grupo que tem ameaçado com frequência e um grupo organizado. Então ele não está mais analisando a ameaça. Ele está analisando também uma possível associação criminosa. Aí o que acontece? Verifica-se, faz-se toda a investigação e aí percebe-se que essa associação criminosa, estou chutando, tá? Por exemplo, lavou o dinheiro para se manter. Certo? Não recolheu os tributos necessários, o dinheiro veio de lugares ilícitos, indevidos. Também dentro desse inquérito vai haver investigação sobre isso. Mas aí quebra-se um sigilo, ou um delator, ou uma testemunha, fala que testemunhou um fato tal. É aquilo que nós chamamos de conexão entre os fatos, que entrou muito em voga, muito em moda, na época da Lava Jato em Curitiba. Sim, exatamente. Então, o que acontece? O inquérito, você pode instaurar em razão de um fato, mas desse fato ir se descobrindo outros fatos criminosos. Mas em algum momento você não vai ter que subdividir Pode em ser, outras investigações? mas aí depende da conveniência da investigação. Okay. E, Tiago, isso não seria colocar tudo no mesmo balaio também, como a Gisele disse? Não. Esse uma coisa do balaio é a questão da argumentação. Outra coisa é a conexão. Por quê? Um exemplo super simples e prático para as pessoas entenderem. Pode haver a divisão do inquérito? Pode. Claro que pode. Esse inquérito pode ser encerrado agora e outros inquéritos filhotes, né? Filhos desse inquérito principal podem nascer? Pode. Mas haverá sempre o quê? Haverá sempre uma conexão com os fatos principais e, inclusive, provas poderão transitar e serem prestadas a partir de devida autorização judicial entre inquéritos e outros. A questão é, esse inquérito é a nave-mãe. Pode ser a nave-mãe, mas não é colocar no mesmo balaio, é uma obrigação legal investigar isso. Porque não é um fato específico, é um fato que se descobriu outro fato, que se descobriu outro fato. Mas nós não sabemos ainda a inteireza disso.
Então é por isso que é importante explicar esse aspecto para os telespectadores. Gisele, eu vi ali o seu semblante, você está achando que o Thiago está tentando discordar, concordando com você? Não, eu só tenho muita dificuldade justamente de identificar esses critérios objetivos. Quando a gente fala de crime, a gente tem que ter critérios absolutamente objetivos, porque o crime não pode dar aso a interpretações, a ilações, porque senão a gente vai cometer injustiça. Gisele, sabe, era a nossa dificuldade, nós criminalistas, na época do Sérgio Moro, né? Porque ele conectava tudo e nós falávamos, bom, nasceu uma jurisdição universal. Falou de dinheiro indevido na política, caía com o Sérgio Moro. Essa discussão, de fato, é latente. É a minha dificuldade com este inquérito. Então, este inquérito já tem esse problema de fake news, que não é, por si, uma definição de um fato típico punível criminalmente. Então, os crimes atrelados neste guarda-chuva de fake news podem ser vários, mas eles precisam ser identificados. É que depende, viu, Gisele? As condutas... A fake news depende. Então, mas as condutas das pessoas também não são as mesmas. Então, pode haver associação de um grupo para o cometimento de crimes, podem haver ações individuais. Então, essa mistura também me incomoda. E tudo isso no poder do ministro Alexandre de Moraes, que é quem está conduzindo todas essas investigações. Então, a minha crítica é justamente essa. Eu tenho essa dificuldade de fazer essa diferenciação de quais são os crimes, de quem seriam os possíveis autores desses crimes, de quais seriam especificamente cada prova relacionada a cada autor para o cometimento de cada crime. Quando isso é muito confuso, me incomoda. Por quê? Porque dá aso a interpretações e aí a pessoa que está sendo acusada, ela sequer poderá exercer a sua ampla defesa garantida constitucionalmente. Por quê? Porque ela não consegue nem saber exatamente do que ela está sendo acusada. Então, como é que ela vai se defender? E aí o risco de uma condenação absolutamente injusta contra essas pessoas. Tiago, pode pontuar rapidamente, só para a gente passar para o próximo tema. Eu vi que você estava tentando interferir ali. Não, na verdade não era interferir. Na verdade era só explicar um ponto para a Gisele. Gisele, a nossa confusão, e eu também fico confuso, estou confuso também, é porque nós não sabemos a inteireza do inquérito. Ele corre, da forma que a gente já falou aqui, devidamente sob sigilo, para que as investigações não sejam atrapalhadas. Então, essa confusão que está sendo criada e é muito discutida, nasce do sigilo que existe. Por isso que nós não sabemos quem fez o quê, quando fez e por que fez. Creio que isso virá à luz o quanto antes. Mas nós não podemos separar aquilo que nos confunde porque nós não sabemos, daquilo que nos confunde quando nós já sabemos. A questão do inquérito sempre foi assim. No seu caso, não, mas eu sempre vi muitas críticas, muitas defesas cegas, por exemplo, da questão de competência, de conexão, na época de Lava Jato. Então, vamos ver que assim, o direito é para todos. Agora se discute isso, o inquérito policial não tem a dinâmica de uma ação penal. Eu entendo se você falar isso daqui um mês e meio, numa ação penal. Eu vou estar do seu lado. No inquérito, o inquérito é que vai descortinando, que vai descobrindo. E aí é da conveniência, e esse é um ponto muito errado sobre o qual está se falando. O ministro Alexandre de Moraes, ele está tendo a figura de juiz instrutor do caso. É uma figura que existe, por exemplo, aqui na Argentina, na Colômbia, mas é a Polícia Federal que está investigando. Tanto que os pedidos da Polícia Federal são feitos para o ministro Alexandre, ou seja, é como um inquérito aqui em São Paulo, onde o delegado investiga e se pede para o juiz do Departamento de Inquéritos autorização para medidas invasivas. A diferença é que quem descobriu o crime não foi o delegado, a existência do crime. Foi o juiz, que aí ordena a investigação, e ele deve ordenar a investigação, porque é obrigação dele, a um delegado de polícia. Mas juiz nomeado e não Gisele, sorteado, como o Thiago falou um pouquinho mais, você tem 2 minutos, então, para concluir aí a sua fala em relação a este tema. Neste ponto, você concorda com o Thiago de que há uma investigação aí pela Polícia Federal, mas com pedidos ou apoio do Supremo? Não, eu mantenho as minhas críticas à questão da legalidade e da própria constitucionalidade. É temerário, sim, que haja uma fundamentação para a instauração de um
um inquérito dessa magnitude com base num artigo de um regimento interno de, como eu trouxe aqui, da simples leitura do caput, que ele traz pelo menos 3 dúvidas muito latentes, que são objeto de interpretação, na minha opinião, elásticas, para conseguir trazer legalidade para esse inquérito. É um inquérito muito importante que já envolveu, até o momento, 29 pessoas. Então, 29 mandados violentos. A busca e apreensão é uma medida extremamente violenta. A quebra de sigilo bancário e fiscal é uma medida extremamente violenta. Então, são medidas que precisam ter uma fundamentação e realmente, Tiago, embora o inquérito seja sigiloso, as decisões são públicas. E da leitura dessas decisões, vis-à-vis a leitura deste regimento, deste artigo do regimento interno, entendo que, por bem, não deveria ter sido escolhido o ministro, seja Alexandre de Moraes ou qualquer outro, mas sim objeto de sorteio. E entendo que essa requisição para a investigação deveria ter sido enviada pelo Supremo às autoridades competentes, até porque não há uma certeza se é só contra a instituição do STF, aí até caberia a fundamentação do regimento interno, mas contra pessoas familiares, e aí não caberia de forma nenhuma usar como fundamento o regimento interno do STF para aproveitar a pessoas, amigos, familiares, embora possam ser vítimas de crime, sim. Mas acho que a autoridade policial precisaria estar envolvida e essa é uma... Não, mas essa foi uma reclamação do próprio do Procurador-Geral. Mas o Procurador-Geral fez essa reclamação de não estar envolvido em nenhum momento neste inquérito. Agora que prometeram um Supremo Tribunal para ele. Antes ele foi muito mais firme. Ele comparou, inclusive, com os poderes das outras casas. Não, mas vamos nos ater aos fatos e às legalidades. Porque é o que eu estou tentando. É uma interpretação. Não é uma interpretação, Gisele. Ele mudou de opinião não sobre fatos. Ele mudou a opinião jurídica dele em 2 meses. E quando que ele muda a opinião jurídica? Quando ele, que vem fora da lista tríplice da Procuradoria da República, quando ele vem fora, ele muda de opinião sobre algo que 2 meses atrás ele foi assertivo, falando o inquérito é legal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço uma análise desse inquérito super tranquila, eu fico super feliz que as pessoas agora estão preocupadas com a conexão, que é essa investigação lato sensu. Eu fico muito feliz das pessoas estarem preocupadas agora com habeas corpus, porque é uma coisa que eu luto há 20 anos. Agora, o problema é alguém mudar de opinião jurídica nesse contexto politizado. E o mais importante, sendo que a opinião dele não é que ele mudou de opinião por causa de 6 meses atrás, de 1 ano atrás. Foi agora. E a petição dele lá atrás é um primor. É um primor. Ele compara o regimento interno, que é importante dizer, Gisele, o regimento interno do Supremo tem força de lei ordinária, de lei federal. E ele afirma a legalidade de todos os atos. É isso que me causa estranheza. E causa a todos. Causa a todos. É aquela história, eu vou estudar, né? Fico 1 mês, 6 meses estudando, poxa, melhorei a minha opinião. Mas a gente está falando de um jogo de 2 meses, de 3 meses. Isso não pode. Gera desconfiança. O Ministério Público Federal já está desconfiado do Procurador-Geral da República, porque ele já saiu de fora da lista tríplice, ele correu por fora. E agora muda de opinião dessa forma. Isso é ruim, não para esse inquérito, convenhamos. O Brasil não vai ser resolvido nesse inquérito policial, mas para o futuro, para a lisura das instituições, que é algo que nós estamos tentando há décadas no Brasil. É muito ruim para o MPF isso. Gisele, só para você concluir então, né, como mais uma vez vocês entraram na discussão, não há que desconfiar, porque é o que o Tiago tem ressaltado mais de uma vez durante o debate de vocês. É preciso desconfiar do ministro da Justiça e também do procurador Augusto Aras. Por que você discorda? Que você está constantemente dizendo que não. É justamente esse contexto da desconfiança ser a regra e a confiança ser a exceção. Nós precisamos inverter justamente essa situação. Motivo.
E outra coisa, Tiago, que a gente não pode esquecer. Ontem houve, inclusive, a publicação de uma nota pública do próprio Ministério Público, justamente conclamando pela harmonia entre os poderes, justamente conclamando para que Executivo, Legislativo e Judiciário, que é também um apelo nosso, para que eles, então, consigam conversar, que eles consigam restabelecer essa harmonia, para que possamos, então, ter um objetivo comum, que é o bem do Brasil, que é realmente a elucidação de crimes se há crimes, e não a utilização do Poder Judiciário, Gisele, para a perseguição de pessoas determinadas. Mas, Gisele, aí você pressupõe Thiago, que existe perseguição. É inquérito. Os fatos estão sendo revelados. Não é perseguição. Nós temos a AGU falando que era legal, a Procuradoria-Geral da República falando que era legal. Agora, aquele ex-AGU entrou com habeas corpus a favor. Ok, Tiago. O presidente Bolsonaro disse agora há pouco, na saída do Alvorada, em Brasília, que, abre aspas, não pretende apoiar prefeito em nenhum lugar. Fecha aspas. Vamos ver o trecho. Para quê? Para prefeito? Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum. Não pretendo, já bem claro, não pretendo. Eu vou apoiar e vou ajudar. Agora eu preciso que o senhor não apoie ninguém mesmo, então ou me apoie. Não vou discutir. Eu não tenho partido, exatamente não se meter em política esse ano. Tenho muito trabalho aqui em Brasília para estar entrando em eleições municipais. Recapitulando, presidente. Tiago e Gisele acompanharam ali a declaração agora há pouco do presidente Jair Bolsonaro. Agora eu começo com o Tiago, então. Que recado o presidente quer passar? É a pergunta para os dois. Tiago, a palavra é sua. Então, Evandro, ele coloca ali que não pretende, não significa de forma taxativa que ele não irá. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma situação muito particular, né? Ele não tem ele não está em nenhum partido político. Então, as costuras políticas comuns ficam ainda mais difíceis para a questão do apoio. Mas o presidente da República, ele está no total direito dele, primeiro, ele é um mandatário da nação, obviamente, de não apoiar ninguém e de não pretender apoiar ninguém. Até mesmo porque o apoio político é um apoio que custa tempo, é um apoio que custa bastante ruído no jogo político nacional, no momento que nós já estamos vivendo uma extensa e complicada tensão política. Me parece apenas uma opção política. Deve ser respeitada se for essa de não apoiar, ou se o presidente mudar de ideia, também fica apenas no jogo exclusivamente político. Não sei como é que prefeitos que aguardavam um apoio do presidente, que são seus apoiadores, que são suas bases ao redor do país, vão receber isso. Muito difícil fazer essa análise, porque o Brasil é um país muito multifacetado. Mas é do direito do presidente da República, mostra inclusive firmeza, uma firmeza na atuação de dizer, olha, eu tenho muito trabalho nesse momento para ficar fazendo política eleitoral, porque são coisas distintas. Uma coisa é política, outra coisa é política eleitoral. Você coloca nesse molho que ele não tem partido político, e aí qualquer apontamento de apoio pode ser visto como uma aproximação a um partido ou a uma linha partidária, uma linha ideológica, pode gerar inclusive mais problemas. Me parece comum, mas parece também só a primeira conversação sobre algo. Mas pode aparecer por aí. Gisele. Que bom. É uma manifestação bastante positiva do presidente. Ele está dedicado a exercer o seu cargo. Ele, inclusive, já se manifestou em episódios anteriores, até mesmo naquele polêmico vídeo que foi publicado. Ele, então, diz expressamente que não tem interesse em reeleição, que essa não é uma preocupação sua, portanto, eleições não são uma preocupação do presidente e ele está corretíssimo. Há um país a ser governado, temos a pandemia a ser enfrentada, já tínhamos antes da pandemia o desafio da reconstrução do país, depois dos mandatos anteriores dos governos do PT, que arrasaram com a economia do país, que realmente permitiram episódios muito tristes de corrupção que arrasaram a nossa economia. Então, este é o momento de execução, este é o momento de cuidar do país, de combater a corrupção,
obrigação de retomar a economia, de cuidar da saúde, do abastecimento, da infraestrutura, da logística, do meio ambiente. O presidente tem enormes desafios pela frente e eleições locais num presidente que, inclusive, está sem partido, realmente, neste momento, não fazem sentido nenhum. Ô Gisele, então já devolvo para você o porquê da aproximação com o Centrão, se neste momento, então, segundo a fala de vocês, não é necessário fazer conluios políticos. A aproximação e o diálogo não necessariamente é um conluio. A aproximação e o diálogo, inclusive, eram muitas exigências feitas até pela oposição, justamente porque o presidente era tido como uma pessoa isolada, como uma pessoa, inclusive, até autoritária. Então, ele fez essa aproximação não só com o Centrão, o presidente fez visitas que também foram criticadas ao STF, ele fez uma aproximação importante recente com o presidente da Câmara, com Rodrigo Maia, também recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversaram. Então, o presidente vem tomando essas iniciativas, atendendo a essas exigências de aproximação e, novamente, fazer concessões de cargos ou fazer este diálogo e dar cargos a pessoas que tenham preparo técnico para ocupar estes cargos de outros partidos não significa necessariamente conluio, não significa necessariamente negociação. Não pode haver negociação, porque essa é uma promessa do presidente. Não pode haver conluio, porque essa é uma promessa, esse é um compromisso do presidente. Então, é preciso que estejamos atentos. Mas o diálogo com todos os partidos é muito importante e faz muito bem para o Brasil. Essa era uma exigência e o presidente, então, vem fazendo essa tentativa de aproximação com os três poderes. Tiago, por que essa cara de impressionado quando a Gisele está dizendo que não há negociação? É porque eu me sinto em Londres em 1939. Parece que ela está descrevendo um Churchill. Não, gente, a negociação já começou, Gisele. O Banco do Nordeste já foi dado a um correligionário do Valdemar Costa Neto. Um dos principais setores da saúde, com orçamento de 5 bi, também já foi dado ao Centrão. O presidente Jair Bolsonaro já descumpriu a sua promessa de campanha. São fatos. Não vou interpretá-los. São fatos. E quando que eles surgiram, vamos analisar o tempo, no momento em que começa essa discussão de legitimidade do presidente da República e vários pedidos de afastamento, quando surge um inquérito policial, que pega a sua base, começa a investigar a sua base, ou seja, já começou. Nós sabemos disso, todos sabem. O Centrão já está no jogo. Aquele Centrão, precisamos falar do Centrão, o Centrão que não tem interesses pelo país. A Gisele colocou, e vou deixar bem claro, a Gisele é minha amiga, ela sabe, eu não vou ficar defendendo o PT aqui não. A Gisele faz essas críticas, o PT que se defenda. Não vou defender o Partido dos Trabalhadores, nem poderia. Não sou advogado deles e também tem alguns outros probleminhas para fazê-lo. Mas, fundamentalmente, a gente precisa lembrar da atuação do que era o Centrão. Vamos lembrar de uma coisa? Lembra quem era o juiz do impeachment, Gisele? O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi o juiz do impeachment. Veja só o Brasil como ele não é para amadores, como dizia o nosso grande Tom Jobim, o saudoso Tom Jobim. Então, a aproximação com o Centrão significa o quê? Significa a velha política, que se disse que não iria se dançar esse velho jogo, essa velha música, essa terrível valsa brasileira. Porque vamos nos lembrar de uma coisa, qual é a aproximação com o Centrão que contamina as gestões do PT. Foi essa aproximação. Foi essa aproximação com o Centrão que contaminou, sem dúvida nenhuma, o governo do Partido dos Trabalhadores. E o presidente Jair Bolsonaro insufla a sua base, muito por causa da Operação Lava Jato, insufla a sua base contra esse tipo de fazer política e 1 ano e meio depois está fazendo a mesma coisa. O Banco do Nordeste é fulcral nesse aspecto. O Banco do Nordeste, a nossa região mais pobre, com aquele coronelismo, com aqueles desvios históricos de dinheiro, ele deu na mão do Centrão. No meio da pandemia, ele deu um orçamento de 5 bi para a saúde, da saúde para o Centrão.
Então, eu vejo com muita preocupação. Eu não sou um partidário do presidente, mas sou capaz de elogiá-lo. Fez uma boa manifestação agora. Não é um momento de política eleitoral. Como já me manifestei aqui sobre o ministro Paulo Guedes, não tenho problemas com isso. Não tenho compromisso com o erro de ninguém. Agora, fato, ele está no Centrão. Ele sim violou o elementar da sua campanha eleitoral, que não seria dançar a valsa do passado. Gisele, ele está dançando. O presidente Jair Bolsonaro teria violado, então, essa própria valsa ou estaria no Centrão, como diz o Thiago? Esperamos que não. Ele está fazendo aproximações e está fazendo nomeações. Cumpre a todos nós, cidadãos, fazermos essa fiscalização, porque realmente essa é uma bandeira que não pode ser quebrada. Esse é um compromisso de campanha que não pode ser quebrado. Então, mas, Gisele, você acredita novamente, que ele esteja ou você espera que ele não esteja? Não, as nomeações que foram feitas até agora, que nós inclusive chegamos a fazer análise dos currículos, eu fui buscar inclusive análise dos currículos de todos os nomeados, porque o Thiago é sempre muito incisivo nessas críticas, são pessoas absolutamente habilitadas e competentes para exercerem os cargos e, novamente, não podemos permitir que haja como regra essa desconfiança a todo momento, porque pessoas de outros partidos, inclusive dos famigerados partidos que compõem ali o chamado Centrão, podem sim ser pessoas que exerçam os cargos de forma legítima, que queiram o bem do Brasil e podem então ser nomeados. O que não se pode admitir é o conluio. Então é preciso que haja sim essa preocupação, que haja sim essa fiscalização, mas não esse pré-julgamento antecipado de que a pessoa, por pertencer àquele partido ou porque essa ou aquela nomeação, sem uma verificação, já seja taxada como uma nomeação em conluio. Então, nós só precisamos tomar esse cuidado para não cometermos injustiça. Mas, realmente, se houver nomeações que se comprovem nomeações de cunho político, de cunho de conluio, e que essas pessoas que ocupem esses cargos os ocupem para benefício próprio e não para exercerem o munus público, sem dúvida nenhuma que eu serei, inclusive, a primeira a fazer essas críticas. Thiago, ainda não é o momento. Thiago está que não se aguenta ali. Thiago, a Gisele diz que tô com problemas para pode haver a parceria política desde que se aponte cargos técnicos. Você concorda com ela de que as escolhas atuais são baseadas exatamente na técnica? A promessa do presidente Jair Bolsonaro foi qual? Eu não vou dançar a velha política, a não ser que sejam dançarinos profissionais? Porque desculpa política sempre se dará. A questão sempre foi qual? Eu não participarei da velha política. Não conseguirei apoio em troca de cargos. O que ele está fazendo? É que a Gisele é muito habilidosa, ela dá a volta em mim e vai me atacar pelo flanco. Não é, gente, vamos lá, são fatos. Ele tentou se aproximar do Centrão. Fato. Imediatamente o Centrão recebe dois dos cargos mais relevantes da República, em orçamento e em poderio político. Fato. Houve toma lá da cá? A resposta está nos fatos. Agora, vamos esperar se acontecer alguma coisa? Concordo. Vamos esperar o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa é a regra do processo criminal. Agora, na política, já existe, sem dúvida nenhuma, um vexame. Uma coisa é dialogar no Congresso Nacional com pautas, com o convencimento. É isso que nós buscamos para o Brasil. Que o presidente da República vá a Maia, Alcolumbre e fale, olha, isso é importante, por causa de A, B, C. Qual é a sua contraproposta de país? É essa. Podemos chegar ao meio termo ou não? Ok. Na hora que há nomeação de cargo, nós já sabemos o que aconteceu. Porque é a história do Brasil. É a história do Brasil. Você não, a Gisele, claro, e nem o presidente da República, no caso, falo em geral, você, quando vai e fala mal de algo, você se baseia em algo para se eleger presidente da República, e 1 ano e meio depois começa a tocar esse pito, nós já temos o prelúdio de um problema, porque o Centrão sempre foi o problema dos governos. Havia desconfiança sobre Fernando Henrique por causa da reeleição. Qual era o problema? O Centrão. O presidente
as presidências do PT, houve absoluta tranquilidade, mas surge o problema do mensalão nas conversas com o Centrão. Com quem que o Jair Bolsonaro está dialogando e agora dando cargos? Com o Centrão. Você acha que o Centrão pode também ser um problema para o presidente Jair Bolsonaro, como aponta Tiago? Pode ser um problema se houver realmente esse conluio, se houver essa negociação de cargos com intuito de conluio. Não há nenhum problema na nomeação de pessoas de outros partidos que queiram contribuir para o país. E fazer esse pré-julgamento seria impedir que pessoas que realmente estão imbuídas de boa fé, que querem realmente fazer essa contribuição e, de outro lado, achar e encontrar justamente esse diálogo, essa harmonia entre os poderes que nós queremos aqui todos os dias. Quanto a isso, não há nenhum problema. Então, é preciso que façamos essa verificação. Esse pré-julgamento, ele é ruim porque ele poderá condenar pessoas que irão ocupar cargos e que irão exercer os seus cargos da melhor forma possível. Toma lá da cá, não pode. Isso é uma promessa de campanha. E, de novo, somos nós que temos que fazer essa fiscalização, porque, inclusive, Tiago, fomos nós que elegemos esse famigerado Centrão. Então, se eles estão lá e se eles são nocivos para o país, fomos nós, brasileiros, que abrimos mão do nosso poder e que outorgamos poder a essas pessoas para ir lá estarem roubando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos pagadores de impostos ou agindo contra o país. Roubando o nosso dinheiro é uma expressão ruim, porque eu já acabo impondo um crime. Mas, enfim, pessoas que agem contra os interesses nacionais. Então, que sejamos muito atentos a isso nas próximas eleições para não elegermos pessoas que vão compor o Centrão com este intuito de conluio, com este intuito de tomar lá da cá para benefício próprio e não para benefício do país. Tiago, você acredita que isso esteja, então, nas mãos da população? Então, Evandro, essa é uma das coisas mais importantes. Olha como o debate é legal, porque surge um ponto que você faz essa indagação que é maravilhosa. Democracia não é depositar voto na urna. Esse é talvez um dos mais irrelevantes atos da democracia. A democracia, ela é exercida todos os dias. Todos os dias. Aí eu faço uma pergunta, vamos ver quem aqui é democrata. Não aqui entre nós, é claro. Mas eu proponho esse exercício em casa e eu tenho certeza que a Gisele vai concordar comigo. Quem já mandou um e-mail para o deputado para quem votou? Ou para o senador para quem votou? Para o vereador, que é mais próximo, né? Me parece que é a proximidade. Quem já fez isso no Brasil? Democracia não é votar para depois sair na rua quebrando tudo, ou ofendendo as pessoas no Twitter ou no Instagram. Democracia não é isso, né? Só um complemento, Tiago, eu concordo. Quem já mandou um e-mail com uma proposta com algo positivo para contribuir e não meramente com uma crítica, às vezes ofensa, até com palavras de baixo calão, com xingamentos. Exatamente. Essa é uma boa pergunta. Democracia é isso. Democracia não é depositar voto ou digitar voto. Democracia, ela é exercida não uma vez a 4 anos. De 4 em 4 anos, nós temos a chance de concluir sobre tudo aquilo que nós fizemos. É a famosa frase de Kennedy nos Estados Unidos. Não pergunte o que o seu país vai fazer por você. Pergunte o que você vai fazer pelo seu país. Exato. E o que nós mais podemos fazer pelo Brasil, pelo nosso país, não é a cobrança estúpida, a cobrança violenta, a cobrança ofendendo as pessoas. É a cobrança diária. É o perguntar, e aquela promessa de campanha? Olha, eu tenho uma boa ideia aqui, eu trabalho no mercado financeiro, ou eu trabalho na justiça, ou eu sou um comerciante, eu estou com um problema tal, não poderia ser feito assim? Isso é democracia. Por isso eu digo, nós vivemos numa ilusão de democracia. Porque o mais importante da democracia não faz parte do caldo cultural brasileiro, que é o dos 4 anos todo santo dia. Votar não é democracia. Não é só isso. Muito pelo contrário. Gisele, estou vendo que pela primeira vez hoje você está balançando a cabeça em positivo.
Sim, sem dúvida nenhuma, é exatamente isso. É que somos uma democracia jovem, né, Tiago? Estamos aprendendo esse exercício e, por vezes, cometemos justamente esses excessos e esses excessos precisam ser contidos para que possamos, então, seguir nesse aprendizado. Sem dúvida. Mas é exatamente isso. O exercício nosso da cidadania é um exercício diário. É um exercício de cobrança, é um exercício de fiscalização, é um exercício de críticas, mas também é um exercício de contribuição, de proposição. Então, de levar também ao poder público, de levar ao gestor público essas sugestões. Não da forma como muitos políticos vêm fazendo, que são exemplos ruins, e aí, de novo, a minha crítica de todos os dias, com o excesso de ações judiciais, sem nenhum fundamento fático, sem nenhum fundamento jurídico, que atolam o Poder Judiciário, que exigem manifestações dos juízes e que, neste momento, inclusive, cabe ao Judiciário rejeitar esses pedidos, rejeitar essas ações, justamente para contribuir com essa educação pela cidadania. Então, não cabe aos partidos políticos ficarem levando sugestões de ações criminais contra este ou aquele político, judicializando a sua oposição. Cabe aos partidos políticos e aos nossos eleitos que sirvam ao país, que levem projetos de lei, que ouçam seus eleitores e que levem o Brasil para frente com boas propostas. Ok, Gisele, nós estamos chegando ao final do grande debate, então agora com as considerações finais, 2 minutos, hein? 2 minutos para cada um, cronometrados. Thiago, como a Gisele começou, eu agora começo os argumentos finais com o Tiago. Vai lá, Tiago. Obrigado, Evandro. Obrigado, Gisele, Obrigada. pelo debate de hoje. Eu gostaria de tecer algumas considerações e serão breves. Eu vejo um burburinho e vejo um aumento na temperatura nas discussões brasileiras. O povo indo à rua, o povo querendo se manifestar. Podemos e devemos aprender com os americanos, não com esses que estão quebrando tudo. Nós temos uma história de beleza, de marchas pacíficas, que foram lideradas por grandes homens, nesse caso negros, nos Estados Unidos, como o reverendo King, que marcharam e no silêncio das suas marchas conseguiram mudar o mundo. Não conseguiram talvez levar e trazer o mundo ideal, mas isso é uma luta do dia a dia. Nenhuma manifestação pode ter violência. O coagido de ontem não pode ser o coator de hoje. O agredido de ontem não pode ser o agressor de hoje. O silêncio vale muito mais. A marcha de braços dados, as manifestações silenciosas e pacíficas são muito mais barulhentas do que vidraças sendo quebradas. A arruaça, ela não é democrática. A arruaça, na verdade, é o grande vírus que abate a democracia e a história brasileira. Se as pessoas decidirem ir para as ruas, sejam os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são legítimos apoiadores, ou aqueles que são contrários, legítimos contrários ao presidente da República, que marchem em paz, que marchem em tranquilidade. Ok. O silêncio é mais gritante do que a estupidez. Gisele, 2 minutos para suas considerações finais em ponto, hein? Obrigada. Em complemento, então, ao que o Tiago vinha falando, o direito ele não é pleno e as liberdades não são plenas. O excesso do direito configura justamente o abuso. O excesso da manifestação de liberdade, ela pode configurar crime. Então, as manifestações pacíficas são absolutamente legítimas e o povo nas ruas é importante, sim, para ser ouvido, para ser visto, para ser atendido pelos nossos eleitos, pelos nossos governantes, a quem nós demos o poder por meio do voto, que é um direito nosso, garantido e conquistado no passado, com muita luta de pessoas que devem ser honradas, e esse direito é um direito muito importante. Então, precisamos exercer os nossos direitos, precisamos brigar, lutar pelas nossas liberdades sem violência.
Violência não se combate com violência. Sou a favor das manifestações públicas, de todos os credos, de todas as pessoas, de todas as cores, com todas as bandeiras, desde que sejam manifestações pacíficas. Mais do que isso, desde que sejam manifestações pela cidadania, que sejam manifestações propositivas. Vamos parar um pouco de criticar e ver somente o que está de ruim e o que há de ruim no nosso país e vamos passar a ter uma atitude muito mais ativa, muito mais propositiva. Vamos levar as nossas contribuições, o nosso conhecimento para então ajudar os nossos governantes, municiá-los de novas ideias. Vamos levar o debate, um debate respeitoso, um debate de ideias e não agressões e bate-boca, para podermos justamente exercer plenamente a nossa cidadania, garantir os nossos direitos e liberdades. Em ponto. Obrigado, Gisele Soares e Tiago Anastácio, pelo grande debate de hoje. Um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Para você também, Evandro. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. E você quer rever esse debate e as outras edições também? Todas estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube, também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.